Glória a Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, leremos os versículos 22 e 23. Em o nome do Senhor Jesus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Senhor, a Tua palavra foi lida e ela é a base para a nossa reflexão nessa noite. Que aprendamos a administrar esse gemido, que administremos bem tudo aquilo que o Senhor falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que os teus filhos saibam viver, que vivamos de uma maneira digna diante dessa realidade irreversível até a volta do Senhor Jesus. Quando essa volta do Senhor Jesus Cristo, a parousia acontecer, todo sofrimento, todo gemido terá fim. Então nós, nesse instante, até chegarmos a esse grande dia, que nós sejamos ensinados pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Um que sabe o que é sofrer é o que está na profecia de Isaías 53. Então, Senhor Jesus, ensina-nos nessa noite a administrarmos muito bem esse gemido, essa gemedeira, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Gemidos inevitáveis, porém transitórios. E até para aqueles que vão gemer para valer mesmo no lago de fogo e enxofre, haverá um momento. Nós não cremos no tormento eterno, nós cremos no aniquilamento, né? Enquanto houver combustível, o fogo e o enxofre estarão ateando, né? Nós cremos que no mundo espiritual, aquilo que é chamado de tetraedro, né? Que é combustível, comburente, reação química e temperatura, funcionarão lá também no lago de fogo e enxofre, e quando não houver mais nada para ser queimado, vai parar. Até porque a gente não pode imaginar uma alegria eterna sabendo que tem gente sendo assim, queimada, queimada, né? Porque não é aniquilamento, né? Muita gente não crê no aniquilamento, crê no tormento eterno. Eu acredito que isso é um pouco de sadismo, né? Então, na nossa declaração de fé, nós trabalhamos isso. Aniquilamento. Mas até esses que vão... Porque o que vai acontecer? Nós vamos ter a vinda do Senhor Jesus Cristo, a anaparousia. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, seremos, para podermos encarar o Senhor Jesus, teremos que passar pelo processo de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. Então, aí podemos olhar o Senhor Jesus, podemos mirar, podemos encará-lo, podemos recebê-lo. Porém, aqueles que não passarem por esse processo não suportarão a glória, porque Jesus não vem teofanicamente mais.
ele vem como ele é. Ele não vem como ele está. Quando Jesus estava aqui, de sorte que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma humana. Então, na forma humana, ou seja, numa teofania, ele foi suportável. As pessoas podiam encostar, como o caso de Joãozinho, apóstolo João lá, encostado, menino lá, de vez em quando ele era apanhado com a cabeça encostada no peito do Senhor Jesus, escutando as batidas do coração dele. Agora, esse próprio João diz: amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Agora não é mais estar, agora é ser. Assim como o veremos. E aí, ele como aí o ímpio é fulminado. E aí as profecias se cumprem, porque eles forram o chão como esterco. A profecia diz isso. Mas tudo isso é lá para frente. E agora? Como é que nós estamos vivendo? E esse texto que lemos diz o seguinte: que toda a criação, tudo que foi criado, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, esses 3 reinos sofrem. E parece-nos que aqueles que não aceitam o Senhor Jesus, que ainda permanecem na condição de criatura, porque para a pessoa deixar de ser criatura e passar a ser filho, precisa receber o Senhor Jesus. Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Então, parece-nos não, temos certeza, nesse 22, que está junto tudo. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. E nesse reino animal estão os animais racionais. Nós fizemos um acordo, um pacto, nas nossas aulas de teologia, de nunca chamar o homem de animal racional, porque ele é muito mais do que um animal racional. Nós vamos ver, assim, QI é assim, até bem elevado em alguns animais aí, outros animais, mas parece-nos que o Espírito Santo inclui tudo aqui, nesse versículo 22. Sabemos que toda a criação conjuntamente, aí é uma ênfase, conjuntamente geme e está com dores de parto. Tudo incluído. Gemendo. Está gemendo. Aí ele fala: nossa, que bom. Então, se o evangelho fosse isso, quem não aceita Jesus é criatura e está gemendo, então a pessoa aceitaria Jesus não por fé, mas por conveniência. Não, aí veio uma outra situação, e não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Qual a diferença do defunto criatura e do defunto filho? Nenhuma, por enquanto. É gemedeira. Só a fé, a confiança, um currículo bonito que se deixa, mas lá no corpo, lá no caixão, é a mesma coisa. Até nós que temos as primícias do Espírito gememos.
Aí é que vem a diferença que a gente pode fazer e que o Espírito de Deus quer fazer na nossa vida. Se tem que gemer, vamos gemer com a certeza da salvação. O Evangelho não é essa coisa maravilhosa que tentam passar aí na teologia da prosperidade, na confissão positiva, onde você aceitou Jesus, resolvendo todos os seus problemas. Só que esses problemas que eles trabalham estão em cima do quê? Do ter, do estar. Eles não trabalham que os problemas, pouquíssimo eles vão trabalhar em cima dos problemas no ser. Porque o negócio dele é ter, estar. É carro, casa, é dinheiro na conta. É isso que eles trabalham. Só que aí você vai ver gemedeira no ter. E acho que todos nós aqui temos gemedeiro no ter, não temos? Todos nós temos gemedeira no ter. Tem gemedeira no estar quase que a gente não tem, mas tem, né? Também. Tem as nossas decepções, muitas vezes relacionais, né? Porque no estar está amar, ser amado, ser levado em conta, se sentir importante, conhecimento, né? Os nossos canudos, os nossos certificados, os nossos diplomas. Está tudo aí, né, nesse estar. Mas temos gemedeira no estar. Agora, só que Jesus, ele falou, não, vocês podem ter gemedeira no ter e no estar, mas não tem no ser. Aí, por quê? Qual é a vida do ser? É zoe, é vida espiritual. Eu vim para que tenham zoe e a tenham em abundância. O ladrão vem somente a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. E o termo aí para vida é zoe, que é vida espiritual. Não é bios, ele não veio para que tenhamos bios abundante. Embora ele seja um maravilhoso que cura, que ressuscita, mas ele não vai tirar, ele tem lugar que ele não resolveu o problema lá na cidade dele, ele não curou todas as pessoas. Dá para a gente curar todas as pessoas no mundo? Não dá. Tem gente sofrendo agora, né, nos hospitais. Nesse instante, lá em Luanda, no hospital. E eu vou falar isso para o pessoal de lá ouvir, mexer com os brios deles mesmo. Lá no hospital, Américo Boa Vida, tem gente lá passando mal, sendo muito mal atendido. E isso tem em todos os lugares. Agora, vocês vão sofrer sim no ter. Vocês vão gemer no ter. Vocês vão gemer no estar. Mas não vão gemer no ser. Vocês não vão gemer no ser. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É novo, nova vida, é nova criação. Então nós temos, está aqui, é muito claro. Quem falou que o cara mais abastado do ter não tem gemedeira? Tem, porque o ter não satisfaz. Eu já contei a história aqui da missionária Célia, que chega com o seu esposo, que era primo da diaconisa Márcia. Eles chegam num palacete lá nas proximidades do Shopping Center Iguatemi, e lá está uma mulher morrendo de depressão, 5 carros importados na garagem, e eles encostaram com uma variante velha, né, assoalho furado, chegou, encostou assim, ainda daquele tranco para frente, para trás, e contragolpe assim, estacionaram do outro lado,
e foram lá tocar na campainha, e a dona falou para a empregada: eu quero atender esse pessoal, esse casal. E ela foi lá. Quando ela abriu a porta, olhou, a primeira coisa que ela olhou naquele sorriso da Célia foi: quanto eu preciso pagar para ter esse sorriso? Ter não era problema dela, para ela. Estar, talvez, não tivesse, ela tivesse muitos cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tinha ido para tratar da depressão na Suíça, nos Estados Unidos, foi aí no Baixo Espiritismo, deu um carro 0 quilômetro, um Monza naquela época, um 0 quilômetro para um pai de santo, para tirar a tristeza dela. E como ela não deu o carro que ela queria, ele queria um Vectra, e ela deu um Monza, ele devolveu, mandou pelo correio de volta o animal que ele tinha sacrificado para ela. E ela se afundou cada vez mais na tristeza. Quando ela bate o olho naquele sorriso da Célia, ela falou: quanto eu preciso pagar para ter esse sorriso? E a Célia respondeu simplesmente assim: não precisa pagar nada, Jesus Cristo já pagou na cruz do Calvário. Então, escolha hoje, querido, escolha hoje, querida. Você quer sofrer? Gemidos são inevitáveis. Por falar em gemido, nem conceituei o que é gemido. O que é gemido? Gemido é um som que exprime sofrimento. E eu, na quinta-feira, conversando com o pastor Kennedy, que é o nosso pastor de Santana, ele falou assim, que dependendo da cultura, os sons... Ele foi numa igreja chinesa aqui em São Paulo, lá no Taboão da Serra, e os sons da cultura asiática, que é filosófica, do pensar, são diferentes. Os sons são diferentes. Mas quem avalia que tipo de sofrimento existe num som, num gemido? Quem avalia? Deus. Se gemido é um som que exprime sofrimento, você acha que é só quando você diz ai, ou você acha que isso já está exprimindo todo o seu sofrimento? Não. Olha só, nesse texto, nessa sequência do texto aqui, você vai ver que existe alguém que examina isso tudo, que sabe o que está sendo colocado nesse som. Eu já tive a oportunidade de contar para vocês aqui umas 3 vezes uma pessoa portadora de ataxia cerebelar, para se comunicar, ela me emitia os sons, e cada vez mais ia se agravando a situação dela, ela ficava cada vez mais com dificuldade de se comunicar. E um dos irmãos, o que é o nosso querido Carlos Obiratã, que foi escolhido falou, ele que entende melhor ela, para fazer a interpretação, para fazer a ponte. E ela estava tão emocionada, porque eu fui conversar com ela, que aí sim, ela emocionada, aí não saía nada, nem o Bira conseguia entender o que ela emitia. Eram sons. E de repente Deus começou a me dar a interpretação, o Espírito Santo. E eu comecei a falar, e ela começou a sorrir. E ela foi feliz, feliz, feliz. Porque Deus estava dando a interpretação de todos os sons que ela estava emitindo. Os gemidos. Se pensa que você geme sozinho? Aqui nesse texto fala de 3 gemidos com um propósito. O gemido de toda a criação, conjuntamente gemendo. O gemido de nós que temos as primícias do Espírito, gememos.
e o gemido do Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. No versículo 26. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Puxa vida, mas o gemido não é um som que exprime sofrimento? Mas ele está dizendo inexprimíveis. Ele é inexprimível para nós. Não tem interpretação aquele gemido. Não dá para expressar o que está contido nele. Mas aí o versículo 27 diz: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Pronto. O som chegou lá. Uma lágrima, que é uma expressão de sofrimento ou de alegria. Quem sabe se uma lágrima é de tristeza ou de alegria? Quem é que sabe? Às vezes nem a própria pessoa sabe, porque ela pode estar vindo lá do inconsciente. Nem a pessoa tem consciência, mas quem tem consciência disso tudo? Deus. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, queridos, o pai da psicanálise, ele disse que há um mal-estar na humanidade. Há um mal-estar na civilização, existe um livro dele. Há um mal-estar. Que ele está falando, por quê? Porque existe uma contradição, porque muito daquilo que é bom para você, você não pode fazer, porque você vai prejudicar o outro. E ele fala das duas pulsões de morte e as pulsões de vida que muitas vezes batem de frente, dentro do nosso estilo de vida. Há um mal-estar. Quando que isso vai se resolver, querido? Quando que isso vai se resolver, querida? Olha só, mas não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pronto, isso vai tudo estar resolvido. Amém? Até lá, então, para que gemer como criatura, como criação? Se você tiver de gemer, que você produza esses sons como filho, como filha de Deus. Amém? Vamos cantar? Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. O apóstolo São Pedro diz, e isso é uma mensagem para outro dia: padecer é inevitável, mas se nós padecemos como cristãos, nós devemos glorificar a Deus nesta parte, diz ele. Que ninguém padeça como um malfeitor, como criminoso, como herege, mas se padecemos como cristãos, nós devemos glorificar a Deus, porque é inevitável. A partir da expulsão do Jardim do Éden, gemido é inevitável. E se você quer criar um filho fracote, proteja ele, não deixe ele gemer, não deixe ele chorar. Já nasce, toma uma palmada, tem que chorar para mostrar que está vivo. A vida é assim, é o seu legado adâmico. Então,
que nós, nessa noite, entendamos muito bem o que Deus está nos falando. Gemidos são inevitáveis, mas os nossos gemidos são transitórios. Aqueles que vão gemer muito mais e o gemido vai ser terrível no lago de fogo e enxofre, esse não é o nosso caso, porque nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, entregamos a nossa vida a Ele. Então está chegando o dia em que Ele vai tirar a gente dessa gemedeira. Vamos encontrá-lo nas nuvens, com poder e grande glória na sua manifestação, da sua manifestação. Agora temos que escolher hoje. Já pensou você sofrer aqui e sofrer mais lá na frente? Não vai nesse caminho não, querido. Você tem certeza de vida eterna? Se você não tem, acerte sua vida com Deus. Ou se reconcilie, ou aceite-o. Faça isso hoje, agora. Não deixe que o seu travesseiro receba a cabeça de uma mera criatura hoje, mas que o seu travesseiro receba a cabeça de um filho de Deus. Tome a decisão agora. Se reconcilie com Deus, aceite o Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus. Ó Deus, a tua palavra foi exposta e ela é muito clara, é muito honesta. A tua palavra é tão transparente que chega a ser ridícula a teoria da teologia da prosperidade. Chega a ser ridícula, porque o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então hoje o Senhor nos ensinou se o gemido é inexprimível e para nós inexprimível, mas para o Senhor é totalmente entendido. Mas esse gemido é inevitável até a volta do Senhor Jesus Cristo, que nós imitamos esse som, que nós possamos emitir esse som como filhos do Pai Eterno. Então que a nossa vida seja uma vida de filhos de Deus, abrigados, ainda que tenhamos aquele status lá do Salmo 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo, mesmo assim ainda há gemido, porque o Senhor Jesus, Ele quer que nós entendamos que as suas pegadas são pegadas de sofrimento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que o teu povo entenda tudo isso, Senhor. Não seja enganado por essas heresias que ocupam grande parte do horário nobre da televisão, mas que todos nós vivamos nesse presente século, como diz o Espírito Santo através de Paulo, sóbria, justa e piamente, aguardando a manifestação na glória do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Que sejamos pessoas que sabem até esse grande momento sabem administrar o gemido. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos agora para os nossos... todos podem se assentar.